Oi, você não precisa de um homem ou só está se protegendo? Eu vou começar esse vídeo com uma frase que pode te incomodar, te chatear, mas nem toda mulher que diz que não precisa de um homem é independente. Algumas só estão realmente com medo de sentir de novo. E se você já disse alguma vez, prefiro ficar sozinha, relacionamento não vale a pena, eu não tenho mais paciência para isso. Enfim, eu não vim aqui para te convencer de que você precisa de alguém, não é isso. Eu vim aqui te convidar a se perguntar, de onde vem essa certeza? Porque talvez você não tenha fechado o coração. Você só construiu uma defesa muito bem estruturada dentro de você. Existe uma coisa que quase ninguém te explica. Você não decide se fechar. Seu corpo decide por você. Depois de algumas experiências emocionais intensas, o seu sistema interno aprende que se envolver é igual a sofrer, igual a dor. Então ele cria estratégias não conscientes, óbvio, né? Inconscientes, automáticas, e aí você começa a evitar de se apegar, perder o interesse rápido, encontrar defeito em todo mundo, se afastar, inclusive, quando começa a ficar real. E aí você acha que está sendo seletiva, mas muitas vezes o que acontece é que você está evitando sentir. Sabe o que é interessante? Esse mecanismo não é fraqueza, é inteligência. É uma inteligência que aprendeu a te proteger no momento em que você precisava de proteção. O problema não é que ele existiu, né? O problema é que ele ficou e agora carrega uma armadura que foi feita lá no passado, dentro de um presente que pode ser diferente. Pensa comigo aqui, ó. Quando uma criança toca num fogão quente, ela aprende. Fogão é igual a queimadura. E da próxima vez ela vai evitar. Isso é proteção inteligente, sabe? Mas imagina se essa criança crescesse e nunca mais conseguisse cozinhar, porque o sistema de alerta dela ainda disparava do mesmo jeito. O fogão não é mais perigoso, mas o corpo ainda age como se ele fosse. E é assim que funciona com o lado emocional. Você viveu algo que doeu muito e o seu sistema aprendeu a desviar tudo que se parece com aquilo. Só que agora ele desvia de tudo, inclusive do que poderia ser bom. Parte aqui entra uma coisa muito importante. Você não mente para ninguém, você mente para si. Você diz assim, ó, eu escolhi ficar sozinha, mas na verdade você não confia mais em si dentro de um relacionamento. Sabe por quê? Porque lá atrás você já se perdeu, você já se anulou, você aceitou coisas que não deveria, já ficou em silêncio quando deveria ter falado tudo o que sentia, já cedeu quando deveria ter sustentado. E o medo não é mais do que outro, é de você repetir. Então você se protege, mas chama isso de independência, sabe? Mas eu preciso que você entenda que não estou aqui dizendo que independência não existe aí dentro. Existe, e é linda, mas existe uma diferença muito grande entre a mulher que escolhe a própria companhia a partir de um lugar de paz
E a mulher que escolhe a solidão a partir de um lugar de dor. Uma vem da abundância, a outra vem do medo. E só você sabe lá dentro de qual lugar vem a sua escolha, não é? Agora, se você está com um nó no estômago, enquanto você ouve isso, né? Talvez seja porque alguma coisa ressoou aí dentro de você. E tudo bem. Não precisa resolver agora nada. Só precisa olhar para isso. E entra algo mais profundo ainda. Não é você inteira que decidiu isso. São partes suas. Partes que aprenderam a sobreviver. Tem uma parte aí sua que diz assim, ó. Não se envolve, hein? Você vai sofrer. Tem uma outra parte que diz, melhor controlar isso, não confia. Tem outra que diz, se afasta antes de se apegar. E quando essas partes assumem o comando aí, você acredita que é você, mas não é você. É um modo de defesa. E sabe o que é mais difícil? Essas partes são convincentes. Elas têm argumentos. Elas lembram de tudo que já deu errado. Elas te mostram os dados, os exemplos, as provas. Lembra daquele que sumiu? Pois é. Lembra daquele que mentiu muito para você? Lembra do quanto você se machucou? E aí fica difícil questionar, né? Porque elas não estão erradas nos fatos, né? Elas só estão usando os fatos do passado para controlar o seu presente. E tem algo que precisa ser dito aqui, sabe? Essas partes não são suas inimigas. Elas foram criadas só para te proteger. Mas elas precisam ser ouvidas, não obedecidas cegamente. Porque uma parte que foi criada na dor toma decisões a partir da dor. E quando ela decide por você, ela não está buscando o que é bom para você agora, no momento presente. Ela está evitando o que foi ruim antes. Então, existe uma diferença enorme entre escolher com consciência e fugir com disfarce de escolha. E aí você entra num ciclo. Você conhece alguém, se permite um pouquinho, né? Começa a sentir, sei lá, né? E quando começa a ficar meio que real, algo começa a travar. Você esfria, você se afasta, você perde o interesse, ou então você se envolve demais e se perde de você de novo. Aí depois você sai disso dizendo, ó, tá vendo? Não vale a pena mesmo, viu? Mas não é que não vale a pena. Você ainda não consegue se manter íntegra, inteira dentro de uma relação. E é essa a parte que dói mais de ouvir, e eu sei disso. Porque é mais fácil dizer que o outro errou, que os homens são assim mesmo, que relacionamento é sofrimento, que você simplesmente não tem mais energia para isso. E talvez o outro tenha errado mesmo, claro. Isso também é real, óbvio, né? Mas o que eu quero te perguntar é: o que acontece dentro de você quando começa a ficar próximo demais? Você consegue ficar presente? Você consegue receber sem desconfiar? Consegue se abrir sem se perder? Consegue sentir sem já estar calculando a saída? Se a resposta for não, o trabalho não é sobre o outro. O trabalho é sobre você. E existe uma força que não é força, é rigidez emocional. É quando você diz assim, ó, eu não preciso de ninguém, mas no fundo
Você só não quer correr o risco de precisar e de sofrer. Porque precisar para você já significou dor, já significou abandono, rejeição, frustração. Então você elimina o risco, mas junto com isso você elimina a possibilidade de viver algo real. Então eu quero que você entenda o que é força de verdade. Força não é não sentir nada. Força é sentir e conseguir se manter. Força não é precisar de ninguém ou não precisar. Força é saber pedir sem se humilhar e receber sem se dissolver. Força não é o coração fechado, é o que o coração que já aprendeu a se proteger sem se aprisionar. Sabe que a mulher rígida, quebrada, né? Ela sente e volta para aquilo, sabe? Eu sei que em algum momento da sua vida, ser rígida foi o que te manteve de pé. Não estou diminuindo isso de jeito nenhum. Eu só estou dizendo que talvez agora você não precise mais dessa rigidez para se proteger, sabe? Porque você já sobreviveu e agora você pode aprender a viver. Agora, eu preciso te levar um pouco mais fundo nisso. Tudo que você faz hoje em relacionamentos, você aprendeu. Você aprendeu numa família, numa dinâmica, numa relação que veio antes de você ter consciência disso. Talvez você tenha crescido vendo o amor como algo condicional, né? Como algo que precisava ser merecido, onde você era aceita se fizesse algo certo, se você não desse trabalho, se você não se ocupasse espaço demais de alguém. E aí você aprendeu que para ser amada precisava ser útil. Para não ser rejeitada, você precisava se adaptar bem ao ambiente. Para não perder, precisava ceder. E isso não ficou no passado. Isso virou um modo de funcionar. Então, quando você entra num relacionamento hoje, você não está só com aquela pessoa. Você está com tudo que você aprendeu sobre o amor. Com todas as experiências que moldaram o que você espera, o que você aceita, o que você sente que merece. E muitas vezes o que você aceita é o reflexo exato do que você aprendeu que merecia. Isso não é culpa sua, foi o que te ensinaram. Mas quando você percebe, você tem uma escolha. Continuar funcionando no piloto automático, lá do passado, ou começar a reescrever sua história. Fecha um pouquinho os seus olhos, se você puder, e lembra do seu último envolvimento. Não pensa muito, não. Só deixa vir na sua mente, tá? Agora, me responde internamente. Em que momento você começou a se calar? Em que momento você começou a aceitar coisas que te machucavam? Em que momento você sentiu que estava se perdendo? Não foge disso agora, fica aí e pensa. Talvez você não tenha sofrido só porque o outro errou. Talvez você tenha sofrido porque você não conseguiu se manter dentro daquilo. E isso dói mais. Porque não é só sobre o outro, é sobre você ter se abandonado. E eu sei
que isso não foi consciente, não foi sua escolha. Você fez isso porque aprendeu assim, lá atrás na sua infância. Talvez você tenha aprendido que precisava agradar para ser amada. Pensa nisso. Precisava ceder para não perder, se adaptar, se moldar para não ser rejeitada. Isso não ficou no passado. Isso virou um modo de funcionar. Então o ponto não é voltar a se relacionar. O ponto é outro. É você voltar para você. E eu sei que isso pode soar vago. Então eu quero ser bem específica. Voltar para você é aprender a ouvir o que você sente antes de perguntar o que o outro acha. Voltar para você é perceber quando está cedendo por medo e não por amor. Voltar para você é identificar quando uma parte sua assumiu o controle e está decidindo por você sem te consultar. Voltar para você é conseguir dizer não sem culpa. Conseguir receber sem ficar desconfiada, né? Conseguir estar presente sem já estar planejando a saída. E esse não é um processo rápido, não. Não acontece com um vídeo, não acontece com uma frase bonitinha. Acontece com o tempo, com atenção, com disposição de olhar para si mesma, com honestidade, sabe? Mas começa aqui, com essa pergunta que você acabou de se fazer. Porque a mulher que se conhece profundamente não precisa se fechar para se proteger. Ela pode se abrir, porque sabe que mesmo que algo doa, ela não vai se perder dentro da dor, não é verdade? Ela pode se envolver sem se dissolver, sentir sem se abandonar. E se o outro errar, ela não se destrói, não. Eu quero que você imagine, preste atenção, uma versão sua, não perfeita, não invulnerável, que isso não existe, mas presente. Uma mulher que entra numa conversa difícil sem precisar ganhar nem perder, que ouve uma crítica sem desmoronar, que recebe atenção sem ficar desconfiando de tudo, que sente o coração acelerar e não vai embora por medo. Essa mulher não perdeu a memória de coisas que já machucaram, né? Ela só não deixa mais que o passado vote no seu presente. Ela sente, mas tem um chão dentro dela, sabe? Ela se conecta com ela, mas não se dissolve. Ela se importa, mas não se perde. Essa versão não é ideal distante, não. É o resultado de um processo de autoconhecimento real, de aprender a identificar suas partes, de entender de onde vêm os seus padrões, de saber o que é você e que defesa você usa. E quando você começa a perceber a diferença, tudo vai mudar. Não porque o mundo vai mudar, mas porque você para de reagir do modo automático e começa a escolher de verdade. Antes de encerrar, tá? Essa nossa aula, eu quero resumir, né, o que passamos juntas aqui hoje. Não é uma lista de tarefas, tá? É uma sementezinha. E a primeira sementezinha, deixa eu aqui abrir um negócio aqui. A primeira semente quero te dizer que você não fechou o seu coração por escolha consciente. O seu sistema aprendeu que se envolver dói e criou defesas automáticas. Essas defesas não são você. Vamos lá. Segunda semente, independência. A real independência vem da paz.
A solidão vem do medo. Ela parece liberdade, mas sente como uma prisão. Terceira semente. Você não se perdeu nos relacionamentos porque é fraca. Você se perdeu porque aprendeu lá atrás que precisava se apagar para ser aceita. Isso pode ser reaprendido, viu? Quarta semente. O trabalho não é encontrar o relacionamento certo. É se tornar uma mulher que consegue se manter inteira mesmo dentro de um relacionamento. E a quinta semente, que eu acho a mais importante. Você não precisa escolher entre se proteger e se abrir. Quando você se conhece profundamente, essas duas coisas deixam de ser opostas. Que você se abre a partir de um lugar seguro. E esse lugar seguro não é o outro, é você. Agora eu quero te perguntar uma última vez. Você está sozinha porque escolheu isso a partir de um lugar de paz? Ou está sozinha porque alguma parte sua decidiu que era mais seguro assim? Não precisa responder para mim. Responde para você. E se você se identificou com isso, talvez você não esteja fria. Talvez você só esteja protegida. Mas lembra que proteção não é um lugar para viver. Se você quer aprender a sair disso, o Reconecta é exatamente esse caminho. Se inscreve aqui no canal, o link está na descrição desse vídeo e vamos acompanhando as aulas para que você sinta se esse é um caminho bacana para você, tá certo? Até o próximo encontro.